Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual este confia e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E ali, acabamos de ouvir, mais uma vez, o Senhor realizando um exorcismo de uma pessoa. Agora, expulsando um demônio que era mudo, que impedia aquele filho da casa de Israel de poder proclamar o nome de Deus. Um demônio que lhe tirava a voz, lhe tirava a possibilidade de poder glorificar o nome de Deus. Diz o texto que, quando o demônio saiu, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas. As palavras daquele que foi liberto das mãos de seu opressor deixa a multidão admirada. Mas mais admirada ainda pelas mãos que o libertaram. Porém, alguns dentre eles não se admiravam assim. E diziam: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros ainda diziam, para pô-lo à prova, pedindo um sinal que viesse do céu. Veja, meus irmãos, com que grande tristeza o Senhor vai, na sequência agora do texto, a advertir a respeito de uma verdade dura, mas que pode acontecer e para a qual nós precisamos pedir sempre ao Senhor que nos livre. Na verdade, são duas coisas. A primeira é essa grande tristeza, que é a obstinada decisão de não acolher a Deus e aos sinais de Deus na nossa vida. E a outra coisa é que muitas vezes, como a multidão naquele momento estava sofrendo, o ímpeto da tentação, porque ao mesmo tempo que eles veem o sinal do mudo que fala, da libertação que foi realizada, da pregação de Jesus, muitas são as tentações que se levantam para tentar levá-los a desistir de seguir esse Senhor. E outros são aqueles que obstinadamente não começam a seguir, ou tendo seguido, dizem, de agora em diante não seguiremos mais. São aqueles que seguiram a tradição de Israel, mas agora diante do Messias dizem não seguiremos mais, não temos mais parte com aquilo que o Senhor nos fala. Não queremos mais viver
segundo aquilo que o Senhor nos diz. Então essa dupla realidade aparece hoje no Evangelho e vejam, em relação à terceira semana da Quaresma, o chamado à conversão que nos foi feito no domingo, hoje o Senhor nos apresenta uma página dramática, né? Que é aquela página que envolve a possibilidade de uma pessoa não querer mais ouvir e obstinadamente não querer mais seguir aquilo que Deus lhe propõe, ou seja, não quer viver um caminho de conversão. E por outro lado, todos aqueles que vendo e ouvindo serão continuamente tentados. E o inimigo se levantará de muitos modos e maneiras para tentar convencê-los a desistir, a não continuar da mesma forma. A imagem que Jesus hoje, ou melhor, as palavras que Jesus dirige a partir do versículo 17, elas têm um grande peso. Ele diz: conhecendo os seus pensamentos, o que significa que o Senhor fala para a conversão de seus corações. Porque se o Senhor conhece o pensamento deles, sabe o que dizer para que os pensamentos se transformem. Então, se o Senhor teve poder sobre o príncipe das trevas que oprimia a vida daquele homem que era mudo, o Senhor também tem poder de conhecer os corações e de falar aos corações para o bem e a conversão de cada um deles. É importante termos isso presente, porque as duas realidades aparecem dentro do texto. A imagem que Jesus vai usar mais adiante a respeito do homem bem armado, com a sua armadura que defende a casa, é a imagem do inimigo que, tendo escravizado a alma, defende aquele espaço que agora, abusivamente, declara ser seu. E eis que vem o Senhor, mais forte do que ele, que lhe retira a armadura, que lhe amarra as mãos, que lhe toma aquilo que ele declarava ser seu e o distribui. Ou seja, a vida, ela é para ser um dom. Ele não toma para si e se faz proprietário, pura e simplesmente, e acumula no banco. Ele, tomando, divide os despojos, o que significa, se tornando agora senhor daquele tesouro, ele então o divide, o entrega aos seus. Olha que delicadeza a conclusão da imagem que o Senhor usa, que Lucas nos escreve, que às vezes deixamos passar desapercebido, né? Ele faz a vida se tornar nas mãos de Deus, obviamente a vida se torna outra vez um dom a ser dividido, um dom a ser oferecido, um dom a ser entregue por amor do próximo. Enquanto o inimigo, quando vem e age sobre a alma, ele gera esse movimento do fechar-se para o outro e gera esse movimento do não querer ser e estar mais nas mãos de Deus, o que significa fechar-se para o outro. Se ele toma posse por meio da possessão, né? Ou por meio dos ataques das insídias diabólicas mais intensas, da consciência ou então do estado geral da vida da pessoa, ao afastá-la de Deus, também a afasta dos homens que são amados por Ele. Também a afasta de tudo aquilo que é amado por Deus. Então, essa é uma característica da ação diabólica. E, ao mesmo tempo, essa característica da ação diabólica nos fala a respeito da excelência do amor de Deus. Porque Deus não nos quer só para si, mas, tendo-nos para si, faz da nossa vida um dom a ser entregue pelos nossos irmãos. Então seremos todos de Deus, sendo pão partido no altar do amor, no altar da cruz do dia a dia, em favor de nossos irmãos e irmãs.
para a vida de nossos irmãos e irmãs. As palavras que o Senhor dirige para aqueles que referem a respeito, é uma ofensa aquilo que estão falando, hein? Antes de mais nada é importante deixar isso claro. Eles estão acusando, estão dizendo que a obra do Senhor é uma obra diabólica. Bom, o Senhor, antes de mais nada, diz que todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruínas, e uma casa cairá sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Como? Então o Senhor está dizendo claramente que o reino das trevas não está dividido. Se ele ataca com ímpeto e se ataca de maneira constante e sistemática, é porque também existe entre eles uma hierarquia de governo e um objetivo em comum. A hierarquia de governo é que possam agir de maneira organizada e intensa na busca da realização desse objetivo comum, que é afastar as almas da presença de Deus. Muito bem, aqui já entendemos. As tentações vêm ao nosso encontro para tentar, né? Desculpa que é um pouco redundante a expressão, nos afastar de Deus, levar a não pensar as coisas de Deus ou deixar para depois aquilo que Deus nos propõe. Estão entendendo? Olha aí, estamos no alinhamento da terceira semana da Quaresma? Pois bem, quando o inimigo não consegue fazer a alma deixar de pensar as coisas de Deus, mas ele quer chegar lá porque ele sabe que assim ele consegue dominá-la e também arrancá-la da vida de seus irmãos, ele tenta fazer com que a alma consinta e aceite com naturalidade deixar para depois as coisas de Deus. Não é ignorá-las, é deixar para daqui a pouco. É olhar com atenção uma outra coisa que parece ser agora muito importante. Isso eu deixo para daqui a pouco que eu quero pensar com carinho, mas daqui a pouco, não agora. Então não vamos rezar agora, vamos rezar mais tarde. Vamos deixar para depois. Tudo aquilo que diz respeito a Deus, não, daqui a pouco a gente vê, né? Agora eu não estou me sentindo muito bem, deixa para daqui a pouco a gente ver isso. Essa é a forma de persuasão de um inimigo que se coloca dentro da sua própria inteligência a atuar no campo de batalha, para tentar levar aquele que é o objetivo da sua ação, né, ao êxito. E o objetivo da sua ação é afastar os homens de Deus. Então, se não consegue arrancar de uma vez só, ele incidia sobre esse pensamento do procrastinar ou do deixar para depois, não dar prioridade àquilo que é do Senhor. E o Evangelho do último domingo deixou isso muito claro e nós estamos a cada dia dando um passo a mais sobre isso. E hoje o Senhor está nos falando então dos riscos, da ameaça que existe, ou seja, dessa organização das forças das trevas que vão tentar persuadir cada um dos filhos de Deus a irem pouco a pouco desistindo de dar prioridade àquilo que é do Senhor. E no final, duvidando e sendo, para muitos até, causa de tentação. Vamos ouvir o que diz Santa Catarina de Sena a esse respeito. Santa Catarina ouviu Deus dizer-lhe assim: é pelo conhecimento e o desprezo de vós próprios e pelo conhecimento da minha bondade que chegais à perfeição. Com efeito, é nestes combates que a alma se apercebe com clareza de que eu estou nela. Como? Vou dizer-te, minha filha. Olha que bonito. Agora o Senhor vai explicar como a alma percebe que Deus está residindo nela. Ele vai falar a respeito da tentação e como a tentação leva o homem a compreender isso. Mas antes, lembram daqueles 4 passos quando falamos a respeito do perdão? Reconhecer a grandeza do amor de Deus por nós,
reconhecer a pequenez e a miséria da nossa alma. Esses dois primeiros passos acabou de aparecer aqui, no parágrafo que ouvimos de Santa Catarina de Sena. E os outros dois passos é aquele de render graças ao Senhor, ou seja, de agradecer pela salvação que Ele realizou, pelo perdão, pela sua infinita misericórdia que nos envolveu e que abundou sobre o nosso coração e a nossa alma. E o quarto passo, enfim, é aquele que gostaríamos para poder perdoar o nosso irmão e nossa irmã, que é partilhar. De tal forma esse amor ocupa a nossa alma, envolve o nosso ser, que espontaneamente nasce o desejo de oferecê-lo. E esse desejo é tão forte, tão ardente, que nasce em meio a esse desejo a vontade de oferecer desse amor até para aqueles que mais nos fizeram mal. Então, lembra que o padre falava sobre isso? Pois bem, se a gente fica ali só pensando no valor da dívida, se a gente fica lembrando da ignorância ou da limitação do outro de compreender, a gente não consegue perdoar. Mas aí a gente precisa olhar o amor que está dentro de nós e alguém diz, mas padre, eu não consigo amar a pessoa que me fez tanto mal assim ainda. E aí o padre falou a respeito de quais são os 4 passos para conseguirmos amar aqueles que temos dificuldades de amar. Os 4 passos espirituais. E aí nós falamos desses 4 passos espirituais. Recordar o grande amor e misericórdia de Deus por nós. Recordar a profundidade da nossa miséria e da nossa pequenez. Depois, agradecer ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, realizar uma ação de graças ao Senhor pela grandeza de seu amor que nos salvou e nos libertou, que nos envolve. E pensando nisso, nessas 3 coisas, o nosso coração vai se enchendo de tal forma da luz do Espírito Santo que ele começa a amar e a desejar amar, inclusive aqueles que nos fizeram tanto mal. Muito bem, ok. Falei 2 vezes já, revisei. Agora, fechamos esse primeiro parágrafo de Santa Catarina de Sena. Vamos ver agora como o Senhor nos ensina por meio da tentação. Ou seja, o que as tentações, elas, de certa forma, podem nos ajudar a viver a nossa fé. Primeira coisa que já foi colocada no parágrafo, eu vou reler o parágrafo, é pelo conhecimento e o desprezo de vós próprios, ou seja, pelo conhecimento da própria baixeza, da própria miséria, e pelo conhecimento da minha bondade, ou seja, pelo conhecimento do grande e infinito amor misericordioso de Deus por nós, que chegareis à perfeição, que chegareis a um amor, a um coração e uma alma plena de amor. Então estão aqui os 3 passos que o padre falou. Deus está falando com Santa Catarina a respeito deles. Agora ele vai apresentar a respeito da tentação. E é nesses combates, está se referindo à tentação, que ele vai falar já já, que a alma se apercebe com clareza de que eu estou nela. Então, na medida em que as tentações vão acontecendo, é que a alma vai se dando conta. Não apenas a alma se torna plena de amor e consegue finalmente amar até aqueles que não a amam, mas, obviamente, o crescimento desse amor vai ser perseguido e vai ser atacado pelas forças inimigas, através da tentação. E o que isso gera na alma? O conhecimento de que Deus está presente nela. Olha só que coisa maravilhosa. É claro que o inferno não vai permanecer indiferente ao fato de que o amor de Deus está crescendo na nossa vida. Eles vão tentar de alguma forma, porque não estão divididos, eles vão tentar de alguma forma impedir que esse amor cresça. Mas na medida em que nós vamos, como Santa Catarina agora vai escrever, nos dando conta disso, vamos percebendo que é Deus que move esse crescimento do amor, que Ele está em nós. Então cada ação das tentações contra a alma aumentam o vigor de fé da alma. Por quê? Porque faz perceber com ainda mais clareza que Deus está presente. E essa é a nossa alegria. Vamos ver como. Se, vendo-se envolvida nas lutas, a alma tomar consciência de que esses ataques lhe são desagradáveis e, ao mesmo tempo,
e não consegue libertar-se deles como gostaria que fosse, compreende então que nada é, e a sua grande limitação. Pois, se fosse alguma coisa por si própria, evitaria estas tentações, já que não quer sofrê-las. Desse modo, a alma humilha-se no conhecimento verdadeiro de sua própria condição. E à luz da santa fé, recorre a mim, Deus eterno, cuja bondade mantém a sua vontade reta e santa, impedindo-a que, quando sofre múltiplos assaltos do inimigo, de ceder a ele, consentindo nas tentações pelas quais se sente assaltada, um ato de amor por mim. Olha que bonito. Fazes bem, por isso, em vos reconfortardes com a doutrina do verbo de amor, a doutrina do meu único Filho, em tempos de aflição e de adversidade. Ou de tentações dos homens, ou então as tentações feitas pelos demônios. Porque tudo isso são meios para aumentar a vossa virtude e vos fazer alcançar maior perfeição, lançando-se inteiramente em meu amor. E aqui ele usa um particular, vocês perceberam, né? Tentações dos homens e tentações dos demônios. Aquelas que são promovidas pelas forças infernais e aquelas que terminam sendo atos deliberados dos nossos irmãos e irmãs contra nós, porque eles já estão longe da aliança com Deus. Então, muitas vezes, as insídias são diretas do maligno, através de pensamentos, através de afetos, através de circunstâncias gerais, a perturbação na hora da oração, a perturbação na hora do sono e tantas outras ações possíveis. Mas muitas vezes os inimigos se valem de nossos irmãos e irmãs, que por estarem longe de Deus, por terem se afastado da companhia do Senhor, agora na própria liberdade de cada um, com um coração arrastado pela malícia, pela maldade, pelo desamor, deliberam de agir mal contra as pessoas que estão à sua volta. E ali nasce contra nós a tentação de pagar na mesma moeda, a tentação de tornarmos-nos também maus, ao menos em relação àquela pessoa pela maldade que ela pratica contra a gente. Então essas são as tentações dos homens. Aquela que é a obra da maldade realizada pelo seu irmão que já se perdeu na aliança com Deus. E ao não responder a essa tentação, ela também nos leva a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Gostaríamos que não fosse assim, gostaríamos que não acontecesse essa tentação e não queremos cair nela. Isso nos faz pensar em Deus e suplicar o socorro dele. E por não cairmos na tentação de nos tornarmos malvados ou perversos, da mesma forma, nos damos conta que é Deus que está agindo em nós, porque as dores desse sofrimento, elas são sentidas. E a fragilidade interior de nos vermos quase arrastados a isso, a cumprir uma atitude malvada, também é sentida com muita clareza. E suplicando o nome do Senhor, nós somos salvos, então isso significa que Ele habita em nós. E Ele combate conosco, e não apenas não quer nos ver cair ali, mas revigorando a nossa alma com a graça do Espírito Santo, nos faz aos poucos para o nosso irmão sinal de vida e de conversão. De maneira que o Senhor não só não permite que tu caias, mas Ele vem em teu auxílio para também, por meio de ti, arrancar o teu irmão do lugar onde ele está. Isso é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, o inimigo que ronda continua insistindo operosamente em mover tudo o que for possível para que, de alguma forma,
nós também venhamos a desistir ou então a procrastinar, deixar para depois aquele ato de amor, aquele ato de fé, a súplica do nome do Senhor, a apresentação a Ele das nossas dores e, por fim, o nosso caminho de conversão. Peçamos a graça de, guiados pela luz do Divino Espírito Santo, amparados pela Virgem Maria, protegidos por São Miguel Arcanjo e São José, a graça de perseverarmos e de levarmos conosco a nossa família e todas as almas que o Senhor nos deu a cuidar nesse caminho de perseverança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.